Salve alunos do canal Atualize Educação! Hoje começaremos um conjunto de vídeos sobre o empirismo, principalmente sobre o empirismo inglês. Bem, antes de falarmos sobre empirismo, hoje descreveremos algumas ideias de John Locke, por assim dizer, o fundador do empirismo na Inglaterra e do empirismo moderno. Mas antes de iniciarmos os comentários sobre o empirismo de John Locke, falaremos sobre o racionalismo. Falaremos sobre esse modo de pensar que parte da ideia, da razão e não da experiência física. O Ocidente como um todo é ou foi racionalista durante alguns milênios, durante 2 milênios. Entre os séculos 5 a.C., entre os anos 400 a.C. e até o século 17, até os anos de 1600 depois de Cristo, experimentamos uma história de praticamente 2 milênios de domínio do racionalismo, domínio da ideia sobre a experiência física. Essa história parte de Platão, continua com o cristianismo na Idade Média e se espalha pelo mundo quando a Europa, por meio das grandes navegações, do mercantilismo, do comércio, da globalização, da industrialização, conquista, coloniza a América, pratica o imperialismo sobre a África, a América e a Ásia, enfim. Então, grande parte do mundo seguiu esse modelo de pensamento europeu, esse modelo de pensamento platônico e cristão da Europa. Esse modelo que, na própria Europa de John Locke, Inglaterra, século XVII, começou a ser questionado por meio do empirismo. Mas que modelo racionalista é esse? Recorremos aqui à imagem mais ocidental de todas, a imagem da caverna, ao mito, à alegoria da caverna. O que diz a alegoria? A alegoria é uma história, é uma metáfora que contém um significado outro, um significado por detrás. A alegoria existe enquanto uma história absurda que não pode ser considerada como real. É quase sempre uma história absurda e real, enfim. Então a alegoria existe como uma história absurda, que não tem conexão com a realidade, mas que representa uma metáfora da realidade. Bem, na alegoria da caverna, o que experimentamos é o seguinte, o que vemos, o que percebemos e analisamos é o seguinte: como todos vocês já conhecem, existem pessoas que estão acorrentadas no fundo dessa caverna. Essas pessoas acorrentadas sempre estiveram nessa condição, estão presas a esse espaço estreito, a esse espaço escuro, e mais ainda, o seu ângulo de visão ou o seu raio de visão, a sua perspectiva de olhar sempre é a mesma. Essas pessoas acorrentadas estão sempre vendo o fundo da caverna. Atrás dessas pessoas está uma fogueira. Portanto, essas pessoas veem as suas próprias sombras projetadas na caverna, no fundo da caverna. Sombras consideradas como a única realidade, como a grande realidade à sua volta. Enfim, mas sombras que não passam de uma ilusão. Em um dia qualquer, um desses acorrentados consegue fugir dessa condição, pobre, que está cercada de ilusão. Esse fugitivo é Sócrates. Na alegoria platônica, Platão faz uma homenagem ao seu mestre Sócrates. Sócrates, então, a personagem Sócrates, foge da caverna e, ao sair desse ambiente fechado, encontra um mundo verdadeiro, um mundo que não é de ilusão. O sol fora da caverna representa a verdade, algo inatingível, mas que deve ser buscado por todos. Esse sol, essa verdade inatingível, mas buscada por todos, ilumina tudo à nossa volta, eliminando as ilusões e deixando apenas a realidade à mostra. Bem, para Platão, nós existimos em 2 mundos.
Nós estamos entre dois mundos. Esse mundo sensível, o mundo experimentado pelo nosso corpo, pelos nossos 6 sentidos, nós vemos esse mundo, nós sentimos esse mundo pela pele, pelo paladar, pela audição, pela visão, pelo olfato, enfim, há esse mundo sensível, que é um mundo de sombras, que é um mundo de ilusão. Existe um mundo inteligível, o mundo das ideias. Esse mundo é o mundo de onde viemos. E para onde partiremos após a nossa morte, após o nosso desligamento do nosso corpo que apenas nos engana? Na alegoria da caverna, a caverna como um todo é uma metáfora do nosso corpo, um espaço de erros e ilusões. As experiências corporais, portanto, nessa visão platônica, só nos levam ao engano, assim como as experiências dentro da caverna, na alegoria da caverna. Enfim, Platão imagina, inclusive, que quando estávamos em estado espiritual, em estado de ideia apenas, éramos uma alma racional que cavalgava no mundo das ideias, que dirigia, comandava uma carruagem onde havia 2 cavalos. O cavalo da concupiscência, do desejo, e o cavalo da irascibilidade, da coragem, da energia ou instinto de autopreservação, autoproteção. A razão cavalgando no mundo das ideias e comandando essas 2 outras almas, a alma racional comandando a alma que deseja e a alma que quer se proteger, enfim, a razão estava soberana, cavalgando à volta do sol da verdade. Um dia essa alma caiu. Caiu por quê? Porque esses cavalos a dominaram, os cavalos da autoproteção, da autopreservação e do desejo. A alma humana, então, essa alma racional caiu na Terra, e aqui na Terra há sempre essa briga, a razão contra o desejo, a razão contra esse instinto de agressividade e de autoproteção. Quando a razão, ou melhor, para Platão, resumindo essa primeira parte da aula, para Platão, a razão sempre deve dominar o desejo, transformando esse desejo em trabalho, em produtividade social, em utilidade social, digamos assim. Para Platão, a razão deve dominar também essa irascibilidade, essa agressividade, transformando ela em coragem. Quando a alma racional não domina o desejo e não domina a agressividade, temos um indivíduo que, ao invés de ter coragem para proteger a si mesmo e aos outros, se torna um assassino, um perigo para a sociedade. Quando a alma racional não domina o desejo, temos um indivíduo egoísta que não trabalha em prol da sociedade e dos outros, mas apenas segue os seus próprios instintos e desejos de autossatisfação. Enfim, toda vez que chegamos a uma verdade pela reflexão, estamos apenas lembrando da nossa experiência no mundo das ideias, da nossa experiência enquanto não tínhamos corpo ainda, enquanto éramos apenas ideia. Quando morrermos, voltaremos ao mundo das ideias. Portanto, esse mundo é apenas falsidade, nada que a nossa experiência corpórea sinta é verdade. O nosso corpo não produz conhecimento, mas produz mentira, assim como a caverna imaginada por Platão. Enfim, depois chega Cristo e afirma de outro modo essa ideia platônica. Nós conheceremos a verdade apenas quando praticarmos uma ascese, uma mortificação, um castigo do nosso corpo. Nosso corpo deve ser castigado, deve trabalhar sem descanso, deve passar fome, não deve obter prazer neste mundo. Nosso corpo deve ser morto. Quando o nosso corpo é mortificado, é flagelado, é castigado, é ignorado e anulado, nós estamos no caminho certo para atingir o paraíso, a volta ao paraíso, ao mundo das ideias de Platão, mundo transformado em um lugar onde rios não possuem água, mas possuem leite, mel, enfim, onde há anjos tocando harpas. Imagine você o paraíso que quiser, mas ele não passa de uma remodelagem, de uma releitura do mundo
inteligível de Platão. Isso em uma visão filosófica. Nós caímos do paraíso e voltaremos ao paraíso, onde existe apenas a verdade nesse mundo espiritual. O mundo corpóreo, sensitivo, o mundo dos sentidos, o mundo sensível é apenas ignorância. A carne deve ser ignorada. Bem, John Locke, no seu empirismo, vai questionar isso. John Locke nasceu em 1632 e viveu até o ano de 1704, é um filósofo do século XVII, portanto, como dissemos. É o pai do empirismo. Embora tenha se inspirado muito em Thomas Hobbes, que foi empírico na sua essência, John Locke é o grande orientador dos empiristas ingleses e dos empiristas pelo mundo. Enfim, ele afirmava que as sensações produzem imediatamente ideias. Aquilo que apreendemos pela visão, pelo olfato, pelo paladar, pela audição, pelo tato, aquilo que aprendemos pelo corpo, aquilo que aprendemos pelos sentidos, pelas sensações, produz imediatamente ideias, pensamentos. E o que são as reflexões para John Locke? Reflexões são basicamente a nossa capacidade de reorganizar, reordenar experiências, sensações passadas. Sensações que passaram pelo nosso corpo, que foram apreendidas pelo nosso corpo no passado, podem ser reorganizadas na nossa mente. Isso é a reflexão. Portanto, não existe reflexão, para John Locke, sem sensação. Sem corpo, portanto, não existe conhecimento possível. Isso vai contra o que afirmava Descartes. Descartes dizia que nós já nascemos com ideias inatas. Muitas de nossas ideias, as ideias mais verdadeiras, mais próximas da verdade, as únicas certamente verdadeiras, já nascem com a gente, colocadas por Deus. John Locke não afirma isso. John Locke afirma que o nosso corpo é um instrumento de produção de conhecimento. Tá? A reflexão, portanto, é reorganizar as experiências sensoriais, corporais que tivemos no passado. E essa reorganização, essa reordenação de nossas sensações que estão cravadas em nossa memória corporal, essa reorganização se dá por operações, por habilidades mentais. Raciocinar, duvidar, isso que eu experimentei pode ser considerado verdade? Em que sentido é verdade ou não? Até que ponto eu posso combinar o que eu senti a outras experiências sentidas? Enfim, raciocinamos, duvidamos, temos a capacidade de perceber, a percepção. O que é percepção? Percepção é dar significado. O que significaram essas experiências passadas? Em que medida elas podem ser consideradas verdadeiras, mais ou menos verdadeiras? Enfim, perceber, percepção, significar as experiências passadas, duvidar delas, raciociná-las. Isso nos passa por uma coisa muito importante para John Locke na busca pelo conhecimento, a vontade. Essa coisa corpórea, a vontade de conhecer, é fundamental para que haja uma boa realização da percepção, da significação das experiências passadas. A vontade é fundamental para que haja a racionalização dessas experiências, a dúvida, a reflexão como um todo. É preciso que haja o despertar dessa vontade, desse interesse por conhecer no ser humano. Ideia simples para John Locke, assim como uma parede, uma grande parede é construída por tijolos, as grandes ideias, as ideias complexas em nossa mente são construídas por meio ou a partir de ideias simples, que funcionam como tijolos, corpúsculos, átomos, pequenas partes que formam essas ideias complexas. E, mais uma vez, entram as operações mentais, as habilidades mentais. Nós comparamos essas ideias simples, nós recordamos dessas ideias simples que vieram de experiências passadas. Nós categorizamos essas ideias simples que vieram de sensações passadas. Categorizar, agrupar, separar, classificar, juntar, diferenciar e agrupar por semelhanças. Nós ampliamos essas ideias simples, nós as
abstraímos. O que é abstrair? Analisar uma coisa em partes separadas. Tudo isso se opera por meio da reflexão, da racionalização. Então, refletindo, racionalizando, comparando, ampliando, recordando, agrupando, nós partimos de ideias simples, formando ideias complexas, juntando essas ideias simples, tá? Bem, John Locke falou sobre emoções. Afirmou ele que nós temos duas emoções básicas, o prazer e a dor. E é a partir dessas duas emoções básicas que construímos todo o restante de nossas emoções. Vamos lá então, vamos pensar em alguns exemplos concretos. O amor, o desejo, o contentamento, a alegria, a esperança, contentamento ou alegria, desejo e amor são sentimentos, são emoções que partem do prazer. Se amamos é porque temos prazer diante do objeto e do ser amado, Se desejamos é porque buscamos o prazer. Se estamos alegres é porque experimentamos o prazer. Se temos esperança é porque temos esperança em algo que vai nos dar prazer. Sofrimento, sofremos porque sentimos dor. Odiamos algo que nos provoca dor. Temos medo de algo que pode nos provocar dor. Temos inveja de algo que pode nos provocar prazer, mas enquanto não temos esse objeto, esse ser, por isso invejamos esse objeto, esse ser, enquanto não os temos, nós sentimos dor, a dor da falta, a dor da ausência. A inveja é um sentimento então complexo, que envolve prazer e dor. Buscamos na inveja ter prazer com o que não temos e experimentamos a dor de não termos o que queremos. Dor e prazer são as emoções fundantes, criadoras das outras emoções. Associacionismo. No associacionismo, John Locke afirma que algumas de nossas ideias resultam da conexão com experiências imediatas. Experimentamos alguma coisa e pela associação a essa experiência, partindo dessa experiência, temos ideias que podem ser lógicas e verdadeiras ou enganosas. O que é uma associação lógica? Pensemos no exemplo do pão. Sentimos o cheiro do pão, de um pão assado, e logo a nossa ideia concebe o pão. Mas, além de uma associação lógica, podemos experimentar uma associação enganosa. Vamos lá. Passamos debaixo de uma escada e logo em seguida, 10 metros à frente, caímos e fraturamos um braço, um acidente terrível. Podemos então associar a queda e a fratura ao fato de termos passado debaixo da escada. Isso é uma associação enganosa. As associações entre nossas experiências e as ideias que vêm delas podem ser, sempre são imediatas, mas podem ser enganosas, nem sempre são lógicas. Educação. Vejamos o empirismo na educação. John Locke escreveu em 1663 o texto Alguns Pensamentos sobre Educação. Disse que a experiência no processo educacional prevalece, é muito mais importante do que a habilidade inata, do que as habilidades que nascem com os alunos. Experiência sobre as habilidades inatas. Afirmou também que a educação familiar é muito importante, é tão importante quanto a educação escolar. Sobre a educação familiar, falou do método do enrijecimento. As crianças devem dormir em camas duras, devem experimentar um pouco de frio e umidade, devem ter o seu choro contido, bloqueado, proibido, inclusive por meio de surras e castigos e outros castigos físicos. As crianças devem ser preparadas para as dificuldades da vida, mas esse método de enrijecimento não era tudo, evidentemente, que John Locke pensava sobre a educação. Ele pensava também que o corpo da criança deve ser preparado para receber a experiência da educação. De que maneira? Além desse preparo que enrijece a criança para as dificuldades da vida, o corpo deve ser preparado para a educação por meio de uma boa alimentação, por meio de ar fresco, de horas suficientes de descanso e sono, exercícios físicos,
O corpo saudável aprende. Isso por uma razão muito simples. O aprendizado, a educação, as ideias fluem, existem, se constroem por meio do corpo. Esse corpo, então, deve estar descansado, bem alimentado, deve estar saudável. E esse corpo deve estar também preparado para as dificuldades da vida. Esse método do enrijecimento tem mais a ver não com a educação formal em si, mas com o preparo para o que é a vida, um espaço de desafios, um espaço de dificuldades e privações. O método do enrijecimento é a educação familiar voltada para o caráter, para a moral. Já a educação familiar voltada para a boa alimentação, para o ar fresco, para o sono, para o descanso, para os exercícios físicos, essa educação familiar está voltada para preparar o corpo da criança que vai receber uma educação formal, que vai aprender no mundo. Enfim, sobre a educação escolar, especificamente, John Locke afirma que os castigos físicos devem existir, mas devem ser leves. Devem ser leves para realinhar o corpo, orientar, condicionar o corpo ao processo de aprendizagem. Castigos físicos leves. A vontade do estudante deve ser estimulada. A vontade é fundamental. John Locke é um filósofo do iluminismo, do individualismo. A vontade do estudante deve ser estimulada, a vontade de aprender, por meio de uma educação agradável. As tarefas de casa não devem ser exageradas, devem ser moderadas para tornar essa educação também agradável. Os assuntos complexos, difíceis, devem ser passados de modo pausado, passo a passo, do menos complexo para o mais complexo, a fim de manter essa natureza, esse caráter agradável da educação. Os alunos devem ser elogiados no seu progresso. Tudo isso faz a vontade do aluno, a vontade de aprender dentro e fora da escola apenas ser estimulada, florescer, crescer e se desenvolver. Vemos aí a experiência física de uma educação agradável, de uma educação otimista, sendo fundamental para potencializar a vontade de aprender. As condições físicas, portanto, para John Locke na escola são fundamentais para o exercício e a construção do aprendizado. No próximo vídeo falaremos sobre Francis Bacon, David Hume, falaremos um pouco sobre Hobbes, que também foi empirista, dando um acabamento melhor a essa série de vídeos sobre o empirismo inglês. Até lá, muito obrigado pela sua atenção, fiquem com Deus.